não é somente sobre onde você quer chegar, é sobre com quem você está caminhando. Porque algumas pessoas aceleram a nossa visão, enquanto outras podem nos atrasar no caminho. Olá, senhoras! Olá, amadas! Sejam bem-vindas ao Pode Nortear! Mais um episódio! Vamos começar dando os recados, não é mesmo? Gravamos na minha casa, tem uma obra na frente, tem caminhões de construção passando, apitando, gritando, berrando. Tem alguma obra aqui no prédio que a gente tá ouvindo a furadeira e as batidas. Teoricamente os nossos microfones não pegam, mas se pegar alguma coisa, vocês já sabem, não é mesmo? Além disso, a gente trocou de equipamento. Já tá no 3º episódio. Eu ainda não tô acostumada, ok? Vai que você chegou a cair de paraquedas nesse episódio. Exatamente. Nunca viu nada nosso. Prazer, que é o Ihai. Mas eu ainda não tô acostumada, então trocando de equipamento. Tem uns botões aqui que eu preciso apertar pra trocar de câmera. Aí às vezes eu faço um tchá, 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 tchum, tchum, tchá. E uma coisa assim, meio assim. E erra as câmeras, mas a gente deixa abaixo, né? E segue o baile. E é isso. É sobre, tá tudo bem. Tudo bom. Tudo bom. É sobre com quem você tá caminhando. Eu tô caminhando com ela tá caminhando comigo. Duas doidas, né? Tá tudo certo. E você tá caminhando com quem? Essa pessoa te atrasa, te acelera, te bota pra cima, te bota pra baixo. Te bota pra baixo. Isso é tão importante, né? Faz muito. A gente costuma dizer constantemente aqui que eu e que a gente tem muito essa relação de opa, peraí, uma tá lá embaixo, a outra vem cá. Pode tá na merda também. Mas vem lá e puxa e bora e vai. Mas essa semana teve um dia muito engraçado, que de manhã era Kel chorando e de noite era eu. Foi verdade. Foi um grande babado esse dia. Agora sou eu que tô precisando. Foi um grande babado esse dia. E aí tava as duas lá, não, amiga, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem. A gente tem certeza. O próprio meme, eu surtando, tentando ajudar minha amiga surtada. Exatamente. Mas isso é muito importante. Ter essa pessoa ou essas pessoas que acreditam em você, que te puxam. Acho que isso aqui também tá muito relacionado ao que a gente conversou no episódio passado, né? Sobre a rede de apoio. Essa rede de apoio é muito importante. Então, é isso. Desculpa, gente, eu estou um pouco desfocada. Não é isso, você fez uma maravilhosa introdução. Não, é porque eu ia falar mais alguma coisa e absolutamente do nada veio na minha cabeça. Cucão. As pessoas vai precisar estar explicando, né? O que é um cucão. Basicamente, durante as férias eu aprendi muitas receitas novas. E uma delas é um cookie, só que é um cookie que não é aquelas bolinhas de cookie. É um cookie na forma, naquela forma de tirar do fundo, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente dá um nome? Porque ele nem chega a ser um cookie mesmo que é mais durinho, croque-croque. Ele é um pouquinho mais macio, mas ele também não é um bolo. E aí eu fiquei pensando, Rayane, com absolutamente 0 neurônios funcionando nas férias. Bolo cão? Cubolo. O bolo foi ótimo. E ficou eu e Guilherme, genuinamente, os dois, por 5 minutos discutindo qual seria o nome daquela iguaria. Projeto de meme. Que é só tipo um cookie na forma, mas a gente queria dar um nome legal. Claro. E aí, do nada, a gente chegou à conclusão que o nome ideal, como ele é grande, seria Cucão. Sabe o que isso me... Vai piorar. Sabe o que isso me lembrou? Nossa última reunião online. Lembra que eu comentei que daria muito certo a gente fazendo alguma coisa na área da alimentação. É verdade. Local, uma marca local. De repente, o Cucão da Kelly High...
E aquele menino, aquele influenciador, que ele é médico, o Bruno Baroni, que tu acompanha também. Um dia desses, ele comprou de uma marca lá, paulistana ou paulista? De São Paulo. Sério. Um cookie recheado. Ele é recheado e ele vem numa forminha assim. E é tipo um negócio desse tamanho. Aí, poder fazer um cucão pernambucano daquela e da Rai. Eu acho que daria super certo. Você bota goiabada no lugar do chocolate. Goiabada com chocolate branco. Enfim, e aí ficou cucão. E aí, quando foi essa semana, eu disse, Kel, tu vai vir pra cá. A gente ia passar, Kel veio passar uns dias aqui em casa pra gente fazer reunião de Clube Rumo, pra, enfim, 485 coisas diferentes pra resolver. E aí, gravar episódio de podcast. Se Kel, tu vai vir pra cá, eu vou fazer a receita que deu certo, uma das receitas que deu certo nas férias, que é um cookie de forma. Aí que eu apelidei carinhosamente de cucão. Cucão da Rai. Aí eu fiz no domingo. Só que não chegou. Terminou ontem, ela conseguiu comer um pedaço. Só tinha o cheiro do cucão. Só tinha um pedacinho. Aí ela comeu, aí quando foi de manhã eu disse, não, vou fazer. Porque eu disse a menina que eu ia fazer, eu vou fazer, né? Aí, amanheci o dia, Guilherme fazendo café da manhã e eu batendo o cucão aqui no braço. Batendo. Aí botei, ela me ajudou a cortar o chocolate, não sei o que, a gente botou no forno. E antes, entre o episódio passado e esse, comemos duas fatias de cucão. Lanchamos um cucão. Lanchamos o cucão. Só que de manhã, quando eu estava fazendo, eu olhei pra Guilherme, que estava fazendo café da manhã, e disse, vamos, amor, cucão. Dançando no meio da cozinha. Um casal que divide o mesmo neurônio. É sobre isso que estamos falando. Aí quando eu chego aqui, eu compartilho o meu neurônio, que é impossível. Enfim, essa é a história do cucão. Eu amo, que é o caos mesmo, as aleatoriedades desse podcast. Um assunto todo sério aqui. Com quem é que você caminha? Nossa, quem é a sua comunidade? Quem é a sua galera? Com quem você está alinhado? Com a doida. É isso que temos, querida. Mas gente, está uma delícia, inclusive, o cucão, né? Deu certo, deu muito. Eu espero que ele chegue até sábado, pelo menos. Eu acho que não vai. Amiga. Não vai não, amiga. Vai, não. Amanhã é sexta, sextou. A gente vai não vai. Mas bem, muito que bem, é pra isso que eu pago Pilates. Eu percebi que ia sair. É para isso que eu pago Pilates e vou lá fazer, mesmo com preguiça. Quem vai pro Pilates hoje? Muito que bem, vamos lá, vamos falar com quem a gente caminha, o que é que a gente constrói. Quase 10 minutos de pura aleatoriedade. Pura aleatoriedade. Decidimos trazer esse tema para o episódio porque eu acho que é uma derivação de um assunto que nós levamos lá para o Rumo 2025, né? Para quem não sabe, anualmente fazemos um evento local aqui em Recife com empreendedoras que chama Rumo. Isso. Né? Onde nós levamos assuntos de interesse para elas, para os seus negócios. Esse ano o tema foi Tendências de Branding e Vendas para 2026 e muitos assuntos foram gerados ali no meio. Né? Isso. Inclusive a tendência para comunidades. Crescimento de comunidades. Não necessariamente comunidades gigantes, onde você perde a noção de quantas pessoas tem, ou você perde o acesso aos líderes da comunidade, né? Ou vira uma grande adoração em torno de uma pessoa só. Isso. Mas uma comunidade onde você se reconhece, se sente pertencente, tem lugar de fala e que realmente agrega a tua vida e ao teu negócio. E aí desse tema comunidade derivou essa, e aí, quem é a tua comunidade? Quem é a tua galera? Quem é a tua galera? Com quem que você se alinha? Com quem é que você está caminhando? Porque é uma coisa que atrapalha muito, eu acredito que nós duas podemos falar isso nesses anos empreendendo, né, separadas ou juntas. Uma coisa que pode te impulsionar muito e te atrapalhar muito são as pessoas com quem você caminha. São 6 anos empreendendo, mais especificamente. E durante esses 6 anos eu já tive sim no meu caminho pessoas que me atrapalharam. E eu só enxerguei depois do atrapalho, digamos assim. E também tive pessoas que me impulsionaram, como o Kel.
Então, é muito importante a gente entender, e eu acho que aqui entra uma grande celeuma de valores, né, que você precisa ter relacionado com a pessoa, de entendimentos, de concepções, e não necessariamente que são iguais, Não. mas que são suficientemente respeitáveis, digamos assim. Sim. Em Um relação a... 80-20 ali, né? não é uma coisa de a pessoa precisa ser igual a mim, até porque se for por isso a gente não estaria Pelo amor nem de um Deus. pouco juntas, visto que eu e Kel somos bem diferentes em muitos aspectos. Só que são aspectos que, na verdade, se correlacionam e faz meio que uma conseguir impulsionar a outra. Uhum. Eu acho que esse é um caminho interessante quando você busca a sua galera. São aquelas pessoas que estão ali realmente para te dar um suporte, para te impulsionar, para te puxar do fundo do poço às vezes, ou para que você puxe essas pessoas lá do fundo e ajude elas a crescer. Eu acho que com uma comunidade de valor, ela precisa estar em constante movimento, desenvolvimento, crescimento de todas essas peças da comunidade, não só do líder ou de uma pessoa X dentro daquela comunidade. E uma coisa importante sobre o que você falou, tanto dando exemplo da nossa relação como de comunidade, é que o mais importante não é necessariamente se sentir próximo da pessoa. É você estar alinhado. Quando a gente fala de crescimento, de projeto de vida, muitas vezes, é importante que os valores estejam alinhados, os objetivos sejam ali parecidos, coerentes, você está ali caminhando para o mesmo lugar, na mesma direção. Isso é tão importante que, por exemplo, quando a gente fala de sociedade, querendo ou não, você precisa de uma pessoa que esteja alinhada com você. Uhum. E muitas vezes essa é uma discussão que não é tida no começo. Né? Então, os valores da pessoa estão alinhados, os seus entendimentos sobre o crescimento e desenvolvimento da empresa estão alinhados. Então, ter essas pessoas que andam ao seu lado exige conversas difíceis muitas vezes. Uhum. E as pessoas têm medo de conversas difíceis porque enxergam conversas difíceis como brigas, que não é o ponto, né? Eu lembro quando a gente sentou e decidiu, vamos fazer a Luzir. A Luzir vai acontecer, que não tinha nem nome na época. Mas a primeira coisa que a gente fez foi, eu tenho uma sessão dentro da mentoria, quando é sociedade, quando eu tô lidando com uma marca que é uma sociedade, que é uma sessão com várias perguntas, que são as perguntas chatas. E se morrer? E se brigar? E se cansar? E eu lembro que a gente sentou aqui e disse, a gente vai ter que responder isso com o coração mais aberto possível para poder manter esse alinhamento seguro. Eu não estou dizendo que todas as suas relações precisam disso. Talvez precise daquilo que a gente fez no começo. Quando eu e a gente começou a se relacionar, tipo, a se entender ali, ok, uma pode impulsionar a outra, a gente quer ter essa amizade, a gente quer ter essa relação, esse networking. Eu lembro que a gente sentou e foi quando eu apresentei o projeto do podcast pra tu, não foi? E eu disse, quer ver só, eu já tive muita merda acontecendo na minha vida, inclusive recentemente. Eu já passei por sociedades frustradas, eu tenho medo, e aí eu fui muito honesta. Pronto, eu acho que essa é uma ótima conversa de alinhamento pra você ter em determinados momentos com aquelas pessoas que você quer levar mais pra frente. Isso. E aí falei toda a minha situação, disse, e aí, bora? E aí que eu veio, tipo, eu também tenho isso e aquilo, e nananã. Você tá de boa, tô de boa, vamos. Então, não é que você vai fazer isso com todo mundo, mas é que você vai fazer, assim, o ideal, eu penso, que é fazer, que aqui tem muita questão de terapia também, né? Eu acho que é ideal que você faça isso com as pessoas que você sente que quer levar pra sua vida, que quer levar muito mais adiante do que só um relacionamento, uma rede network, uma convivência ali rapidinha. Exato. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, porque justamente com quem vou... Aquele ditado, me diga com quem você anda que eu direi quem és. Se você andar com pessoas que estão desalinhadas com seus valores, com seus entendimentos de vida, você vai parecer que não é o que você é, sabe? Então, eu acho que ter esses alinhamentos são sempre muito relevantes para você ter a relação mais saudável possível com aquelas pessoas.
E não é, como a Rayane falou, não é sobre você andar só com quem é muito igual a você, que eu acho que isso também é, pelo menos na minha visão, isso faz com que a gente perca muito do aprendizado com outras pessoas. Eu exato. gosto de conversar com pessoas que pensam e que são diferentes de mim. Eu aprendo muito com elas. Eu acho que quando você fica ali só com quem é muito igualzinho, tem os mesmos... Você acaba entrando Você fica ali isso é a numa minha bolha. visão. É a minha visão. Você acaba... Você pode gostar de andar só com quem gosta dos mesmos gostos, faz as mesmas coisas e tá tudo bem. A minha visão, que Kerlane vive e gosta de viver na vida, é de ter pessoas diferentes. Sim. Tanto em ciclos de amizade pessoal, quanto de trabalho. O de trabalho é que a gente vai refinando um pouco mais, porque existe ali uma direção de uma construção muito séria, de coisas que estão em jogo, de resultados que vão acontecer. Isso é uma coisa. E também, como a gente está trazendo de fato para essa questão do trabalho, um passo antes desse do relacionamento mais sério, de levar para frente da sociedade, é o do network mesmo. Muitas e você vezes já entrar nessas comunidades que já são, de certa forma, alinhadas, né? Exato. Saber escolher onde você vai estar, com quem você vai se relacionar, com quem você vai fazer network, com que tipo de grupo você vai associar o seu nome, a sua marca, o seu trabalho. Porque o que é que acontece muitas vezes, e tanto eu quanto o Rai, como empreendedoras e como mentoras, já passamos por isso e vemos mulheres passarem por isso. Você está na ânsia de ver o seu trabalho sendo divulgado, né? De espalhar seu nome por aí. E muitas vezes você se permite estar em meios que não tem nada a ver com você. E aí, das duas, uma. Ou você perde sua identidade e você se mistura ali e não tem o resultado que você gostaria de ter. E vai estar se sentindo mal. Ou você não tem o resultado que você gostaria de ter e fica pulando de grupo em grupo, né? Ao invés de parar e estabelecer os seus critérios e os critérios daquilo que realmente serve para você enquanto companhia de jornada. Uma coisa, Rai, também fala em estabelecer critérios, em escolher os grupos. Uma coisa que eu ouvi de uma mentorada essa semana sobre essa questão de grupo, sobre essa questão de pessoas ali para caminhar junto, de mulheres se ajudando. É ela perceber que muitos desses grupos existe apenas uma relação mercantilista mesmo. Sim. E assim, eu sou mentora de vendas, né? Tá tudo bem vender o seu serviço. Mas o que a gente percebe nesse aumento de comunidades, de grupos, na expansão do empreendedorismo através do digital, inclusive no meio feminino, é que se perde a humanidade de estar em grupo, se perde a coisa da comunidade mesmo e o interesse genuíno em contribuir com o outro, e fica só naquele network vazio de você estar ali numa roda, você tá no evento, aí tem uma roda e você já chega querendo ser o primeiro a falar. E que muitas vezes tem aquela grande briga de egos, né? Isso, exatamente, a grande briga de egos, você quer aparecer mais do que todo mundo, e cada um que queira usar o evento do outro, ou o grupo do outro, como palanque do seu trabalho. Eu tenho fugido muito disso, nós, na verdade, temos fugido muito disso, assim, né? Fugido com vontade. E ouvido de muitas pessoas próximas, clientes, parceiros, amigas, né, desse ramo do empreendedorismo, que isso está cansando as pessoas. Então eu acho que é muito uma percepção coletiva isso não tem nada a ver comigo. Eu acho que a gente está passando por uma fase geral de refinamento. Uhum. A gente conversou isso recentemente, que não é tema, inclusive, daqui, mas pode virar um tema para a próxima leva de episódios, mas como o mercado está passando por um refinamento dos profissionais que estão dentro, a galera que entrou lá na pandemia está começando a ver que empreender o buraco é mais embaixo, e aí está começando a vazar. Eu acho que a gente está passando por um refinamento também da percepção das pessoas, que já é um refinamento que vem dos cursos, né? Tipo, todo mundo comprava curso na pandemia. Aí a galera começou a ver que nem todo curso valia a pena. Aí as pessoas estão sempre refinando o local onde elas estão. E eu sinto que nesse momento, essa percepção que a gente notou, que as pessoas vieram trazendo pra gente de nossa, o grupo é muito assim, é muito assado. Teve eu não sei se eu te mandei, um post que eu vi no Threads, que era uma moça falando que ela entrou num determinado grupo de leitura, num book club, que ela achou que ia ser muito legal, muito interessante, que ia ter uma mescla de conteúdos mais cabeça, com uma mescla
de conteúdos mais rasos, assim, porque também se você só lê conteúdo cabeça, você fica doida da cabeça. A gente tem que se divertir também, né? Exato. E aí ela disse que, tipo, super impulsionou outras amigas a entrarem também. E aí, no final, as 3 estavam exaustas, porque todo mês são livros extremamente cabeças, com discussões extremamente aprofundadas, que não era o que elas esperavam. Uhum. E aí elas passaram a ser meio que detratoras desse grupo, porque, na verdade, é o desalinhamento da promessa de venda. Porque eles dizem que é uma mescla, mas quando chega não é essa mescla. Então, acho que as pessoas, como elas estão tendo essas experiências negativas, elas começaram a fazer isso de elencar quais são os critérios. Não todas as pessoas, mas eu estou notando que isso é um movimento que está começando, da pessoa criar consciência em relação a essa parte de comunidade. Muita gente já criou sobre cursos, muita gente já criou sobre mentorias e consultorias, e agora a galera vem sobre esse ponto da comunidade criando uma consciência do que vale ou não vale a pena. Isso. Essa é uma percepção que eu tenho notado, não sei se você concorda. Concordo. Mas é uma coisa que eu tenho percebido. Concordo. A gente tá falando muito de comunidade, mas claro que esse alinhamento, a gente fala em vários níveis, né, Rai? Vida, alinhamento de sociedade, alinhamento de comunidade, alinhamento do dia a dia mesmo, né? Porque tem essas relações, na verdade, como a gente falou no começo, elas podem impulsionar e elas podem drenar muito a gente, né? E tem relações que drenam muito. Acho que ontem eu estava até falando sobre isso com você. Isso vale para cliente também. Para os clientes que você quer ter de verdade no teu negócio. Porque, infelizmente, assim, não é que uma pessoa está errada ou outra pessoa está errada. É escolha. Você escolher o que é que você quer. Então tem muitas relações, não só com parceiros, não só com pessoas ali da comunidade do caminho do empreender, mas com cliente também que drena você. Eu já tive situações de mentoradas chegarem pra mim e dizerem, ai, tem um cliente que tá me dando muita dor de cabeça. Não foi, eu juro a você, não é. São 6 anos. Dos 6, são 4 anos e meio mentorando. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes. Eu já perdi as contas. De gente chegando pra mim, de mentorada chegando pra mim, dizendo, eu não aguento mais um cliente XYZ, porque ele tá dando problema por ABCD. E eu não sei mais o que fazer. E a minha pergunta muito genuína é, perder X valor vai quebrar o teu negócio? E se for quebrar o teu negócio, vai valer a pena quebrar a tua saúde mental? Tipo, deixa eu melhorar essa frase. Vai quebrar meu negócio, então eu vou manter. Tá, manter vai valer a pena quebrar a tua saúde mental? Uhum. Porque senão, dinheiro a gente precisa para viver. Dinheiro a gente quer. Mas tem coisa que a gente precisa deixar aí. Porque só vai trazer problema e não vai deixar com que um outro cliente melhor chegue. Era isso que eu pensei quando tu falou. A gente precisa deixar aí para que chegue o que tem que chegar de verdade. Exato. Muitas vezes você não tá tendo o resultado que você quer porque você não abre mão ou daquela parceria, ou daquele cliente, ou daquele meio, ou daquele, sei lá, daquele relacionamento. Apego, às vezes não tem uma razão específica. Uhum. Às vezes é só um apego, não tô dizendo todas as vezes. O apego vem muito do medo também, né? do coisa. Então, assim, é interessante, especificamente nessa coisa de cliente, você parar e refletir. Demitir esse cliente vai me causar um prejuízo tão grande que vai valer a pena eu manter ele, quebrar e perder a minha saúde mental? E, honestamente, no geral, a resposta é não. Uhum. Demitir ele é melhor. Não vai valer a pena manter, sabe? Eu já fiz isso, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um cliente de serviço de manutenção de site, que eu cheguei pro cliente, na época, foi muito no começo da minha carreira, eu ainda trabalhava como social, e a pessoa, o cliente, o grupo, me pagava R$100 para fazer a manutenção do site. Mensal, não era cada vez que eu entrava no site, era o mês. E aí virou o ano, e eu fiz um reajuste baseado
Eu acho que foi nos juros, uma coisa assim. E aí eu pedi um aumento e esse aumento era de 10%, ou seja, ia para R$ 110. E a cliente olhou na minha cara e disse, tá muito caro. Gente, R$ 10 a mais. Uhum. E eu olhei e disse, infelizmente, não, porque tá muito caro, esse valor não vai ter como, a gente tem que manter, nanana. Eu disse, olha, eu entendo a realidade do seu negócio, eu entendo que é um modelo de negócio que é um pouco diferente, mas eu não tenho condições de manter o meu trabalho com, inclusive, as exigências que vocês estão querendo, porque antes eu só mantinha o funcionamento e agora eles queriam que eu mantivesse o funcionamento e subisse posts no site. Que eles iam me mandar pra subir. R$ 100. Por R$ 100. E aí eu disse, eu não tenho como fazer isso. Profissionalmente é inviável. Uhum. Agradeço muito a parceria de X anos. Assim que a gente terminar essa reunião, que eu desligar essa ligação, eu vou enviar o distrato do nosso contrato, só para deixar ali registradinho. Também mando um relatório com todos os dados, senhas, tudo que eu desenvolvi ao longo desse projeto para vocês ficarem assegurados. Um beijo e tchau. Toba na mão. Porque era muito no começo E fazia muita diferença para você. Fazia diferença para mim naquela época. Mas assim, eu entendi que estávamos completamente desalinhados e que era uma relação que já me trazia muita dor de cabeça e só ia piorar. Uhum. Por falta de educação dos clientes, por falta de consideração, por falta de profissionalismo. Então, cara, foi essa pergunta que eu me fiz. Esses 110, R$ 100, na verdade, vão valer a minha sanidade mental? E essa foi uma pergunta que Guilherme me fez. Você realmente vai querer por isso? E eu parei, eu falei, não. Uhum. Então eu vou deixar. Então, assim, em tudo, não é só sobre amizade, não é só sobre comunidade, não é só sobre... É na vida mesmo, é com relacionamentos amorosos, é com o que você tá precisando deixar ir, que às vezes você não tá... Você até enxerga, mas você tá com medo, você tá receoso de deixar ir e você tá vendo o que tá te prendendo. E eu acho que mais do que isso, nesse exemplo que tu deu, Rai, as relações de qualquer ordem, as parcerias, é importante que elas sejam um ganha-ganha, o famoso ganha-ganha, né? Isso serve inclusive para o mundo das vendas também, das negociações, mas para o mundo dos relacionamentos. E nesse exemplo que você deu, dá para perceber que você estava dando muito mais do que recebendo de contrapartida. Eu lembro muito E isso gera um desequilíbrio. Eu lembro muito de um ditado que vovó dizia às vezes, que ela dizia assim, fulano de tal é só vem a nós e vosso reino nada. E eu não entendia. Uhum. E é essa a lógica, tipo, é só o benefício de quem tá ganhando, e de quem tá dando ali, entregando, a pessoa não faz nada, não entrega nada, sabe? Eu acredito e eu tenho aprendido que existem algumas perguntas que fazem você entender, algumas perguntas e alguns posicionamentos que fazem você entender se determinada relação está sendo positiva para você, tanto quanto você está sendo positiva para essa relação. Exemplo 1. Digo não. Digo não. Com serenidade. Se eu perceber que toda vez eu vou e faço para a pessoa, mas aí quando eu preciso, eu tô percebendo que não tá vindo a mesma coisa. Aí você para e não, pode ser só uma percepção minha. Mas faça um teste. Da próxima vez você diz um não. E você observa como a pessoa reage. Como vai ser a reação, Outro exemplo, que aí tá mais ligado até um vídeo que eu postei nessa semana que a gente tá gravando o podcast, lá no Instagram, no Carlane Real, sobre posicionamento de preço. Ajuste de preço. Porque preço posiciona, caso vocês não tenham... A gente já Ajuste... falou isso 1000 vezes, mas caso vocês não tenham entendido, não tenham visto no episódio, preço posiciona e muito. Ajuste de preço, né? Muitas empreendedoras começam cobrando abaixo. Até pelo medo de ninguém querer comprar, sou nova no mercado, lá. E aí, às vezes não chega a um ponto que você percebe, ou eu ajusto,
para sentir que meu trabalho está valendo a pena e sustentando a minha vida, o crescimento do meu negócio, ou eu vou afundar aqui mesmo. E aí você tem medo de ajustar e afastar as pessoas. Só que assim, você vai afastar as pessoas. E eu fiz até um comparativo nesse vídeo, que é a mesma coisa que acontece quando você aprende a dizer não nas suas relações. Só fica quem realmente está alinhado e é seu parceiro. E sabe ouvir um não. Porque a pessoa que te respeita, que te admira, que te reconhece, ela sabe ouvir o seu sim e ela sabe ouvir o seu não. E continuar gostando de você e respeitando você. O cliente é a mesma coisa. Se uma pessoa ela te contrata porque ela gosta do teu trabalho, porque o teu trabalho dá resultado, porque ela gosta de fazer com você e não porque você é o mais barato, não porque você é o que coloca 355 porque coisas... ela quer você. 355 coisas no escopo e não cobra a mais por isso, se ela só tá te contratando por isso, quando você ajustar seu preço para o justo, ela vai dizer que não quer, que tá caro, que você aumentou demais. Mas o cliente que te valoriza, ele vai dizer, menino, já não era sem tempo, ele tava barato demais seu trabalho, viu? Já aconteceu, por exemplo, dentro de mentoria, e a pessoa preenchia a tabelinha da cliente ideal. Da pessoa dizer assim, nossa, Rai, a mentoria tá muito barata. Você precisa aumentar o preço. Porque realmente é uma questão de a sua galera vai chegar e vai encontrar você. Você precisa andar do jeito certo, no sentido de construir sua marca, desenhar o seu cliente ideal, se comunicar com o seu público. A sua galera, ela vai chegar, ela vai encontrar você, você vai saber lidar com ela, sabe? É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes pelo medo a gente esquece isso e se desespera. É verdade. Então, existem essas formas, assim, de você entender se aquela relação, se aquela parceria, se aquela negociação, ela está sendo positiva para você também, se você tem que levar aquilo adiante, né? Principalmente falando sobre esse mundo aí do negócio, das relações de trabalho, das comunidades. Às vezes você está se doando demais para o negócio dos outros, ou para fazer crescer o trabalho de outra pessoa, ou para colocar outra pessoa em evidência, e você não está tendo o mesmo retorno. Ah, Kerlane, eu só vou fazer as coisas esperando algo em troca? Não. Mas se você também só fizer, e só se doar, se esvaziar, e não tiver nenhum retorno, e na hora que você precisar, o que você pedir, né, você não tiver isso de volta, caramba, você não está numa relação, você está sendo explorado. Em todos os sentidos, inclusive no emocional. Financeiro, emocional, social, você está sendo explorado. Você está passando por uma agressão de todos os níveis. E engraçado, Rai, engraçado no sentido de ser interessante, né? Da gente perceber isso. O quanto o nosso crescimento, eu digo muito pela minha experiência comigo mesma, com meu autoconhecimento, autodesenvolvimento, amadurecimento. O quanto isso tem a ver com o trabalho que a gente constrói. Porque geralmente quando você tem essa postura no seu negócio, de não saber cobrar, de ter medo de aumentar preço, ter medo de perder cliente, de se submeter a relações que te drenam, que te exploram, é porque você na vida também tem medo de dizer não, de desapegar, de ficar só e lá. Então, é por isso que tudo que a gente fala que mete o autoconhecimento no meio, porque uma coisa reflete na outra. Muito. Quando eu aprendo a dizer não na minha vida pessoal, nas minhas relações, quando eu aprendo a escolher melhor as minhas relações, a me posicionar, colocar meus limites, eu consequentemente vou saber fazer isso em tudo na minha vida, inclusive no trabalho. E a gente tá falando isso aqui, eu falo por mim, eu não tô falando isso aqui do lugar de uma pessoa que já sabe fazer tudo isso em todos os âmbitos e já sabe como lidar com isso em todas as situações. Porque eu acredito que, na verdade, ninguém sabe. Eu acho que ninguém vai saber, Kel. Sendo muito sincero, eu acho que a gente nunca vai saber totalmente. Não, você vai aprendendo nas fases da vida. Então, hoje estamos nessa fase, aprendemos a lidar com essas questões nesse nível. Isso. Quando a gente muda de fase, essas mesmas questões podem vir, ou outras questões diferentes podem vir para você aprender a lidar. Por isso que a gente nunca vai estar totalmente pronto exatamente. para as coisas. Mas que é importante aprender sobre essa questão das relações, do alinhamento, é muito para que a gente consiga se sentir cada vez mais fortalecido, sentir que está no lugar que realmente deveria estar e crescer de fato, e não
se sentir cada vez mais para trás, drenado, inferiorizado, diminuído. E aí, quando você vê aquela frase que eu falo muito, né? Você construiu uma casa ali no terreno de outra pessoa e a sua tá vazia. É isso. E com esta reflexão, terminamos esse episódio. Não é mesmo? Fechando com chave. Tchau! Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, de conferir os links que estão aqui na descrição, link de aplicação de mentoria, link das redes sociais. De toda forma, o meu é Rayane Esther, Rayane com Y e 2 N's. Tem o de Kelke Carlane Real. E temos também o da Soluzir e o Pod Nortear, a nossa empresa e o nosso querido Pod. Então fiquem à vontade para seguir. A Vida de Pandoca também, a querida, está fazendo participação especial diretamente debaixo da poltrona, pois está com medo do caminhão que passou na rua. Os bastidores dela. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.